Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá certo? Continuamos num assunto sobre proporção e na última aula a gente viu a ideia de divisão em partes diretamente proporcional. E aí a gente entendeu o conceito de diretamente proporcional. Se eu tenho algo, se eu aumento algo, esse outro objeto que tem na razão também tem que aumentar. Da mesma forma, se eu diminuir, o outro elemento da razão também tem que diminuir. Na divisão em partes inversamente proporcional, a ideia é contrária. Se eu diminuo um elemento da razão, o outro tem que aumentar. Da mesma forma, se eu aumento, o outro tem que diminuir. Ou seja, inverso. Se eu pegar a ideia do exemplo que eu fiz na aula passada, da questão de ter um valor, distribuir entre os filhos de acordo com a idade, na diretamente proporcional, o filho de 6 anos ia receber menos do que o filho de 8 anos, né? Quanto menor a idade, menor o valor. À medida que eu vou aumentando a idade, eu vou aumentando o valor. Se eu pegar a ideia agora de inversamente proporcional, vai ser o contrário. O filho menor vai receber uma maior quantia. Quanto mais velho, a quantia vai diminuindo. Então, esta é a ideia de inversamente proporcional. Então, aqui vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Divida R$ 135 entre 3 pessoas em partes inversamente proporcionais a 6, 8 e 12. Certo? Então, se é inversamente proporcional, eu já sei que a pessoa com idade de 6 vai receber mais. Né? Quanto menor a idade, maior o valor. Então, se eu estou trabalhando com a ideia de inversamente proporcional, eu tenho que inverter de alguma forma esses valores. Qual vai ser a forma? Eu vou transformar esses valores aqui, ó, 6, 8 e 12, em frações, sendo que sempre o numerador vai ser 1. Então, as partes proporcionais aqui, 6, 8 e 12, vão se tornar agora 1 sobre 6, 1 sobre 8 e 1 sobre 12. Você sempre vai transformar uma fração desta forma, onde o numerador vai ser 1. Quando eu estiver trabalhando com inversamente proporcional. No exemplo passado, que era diretamente proporcional, eu usei o 6 ou 8 direto. Como é inversamente, você vai transformar em uma fração onde o numerador é 1, certo? Então você vai trabalhar com isso agora. Não vai trabalhar agora com 6, 8 e 12. Vai trabalhar com 1 sobre 6, 1 sobre 8 e 1 sobre 12. A partir daí, pessoal, a ideia e o cálculo é o mesmo. Você só tem que fazer essa inversão. Então vamos ver aqui a resolução. É bem parecido com o exemplo passado. Então note, ó, eu vou ter para x, certo? A primeira pessoa, agora só que não vai ser sobre 6, vai ser 1 sobre 6, igual a y, 1 sobre 8, a z, z sobre 1 sobre 12, e eu sei que somando x mais y mais z, agora tem que dar 135, tá bom? Então eu vou fazer aqui da mesma forma, somar os numeradores, somar os denominadores, tá? E igualar a razão individual. Quando eu fizer essa soma aqui, eu sei que o numerador x mais y mais z tem que dar 135. Quando eu fizer a soma dessas frações, que isso aí a gente já sabe, já viu, né, um capítulo só sobre fração, e a somar, certo? Eu vou encontrar 9 sobre 24. Então tá aqui desta forma. Quando está aqui, divisão de frações, ó, 135 dividido por 9 sobre 24. O que é que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Não está aqui, por isso que tem 135 vezes 24 sobre 9, né? Multipliquei pelo inverso. Bom? Então eu vou encontrar 360. Então note que quando eu simplificar, eu vou encontrar 360 mesmo. Note que a ideia é a mesma. O que vai mudar é o cálculo aqui na hora, porque vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque você vai trabalhar com fração, já que eu inverti o 6 e o 8 e o 12. Tá? Aí agora eu posso encontrar a razão inversamente de cada um. Então eu vou pegar aqui, ó, x sobre 1 sobre 6 igual a 360. Aí meio pelos extremos, né, que a gente já sabe, eu vou encontrar 60. Para o y, y sobre 1 sobre 8 igual a 360. Resolvo, meio pelos extremos, vou encontrar 45. E z sobre 1 sobre 12 igual a 360, meio pelos extremos, vou encontrar z igual a 30. Então note que o x
era proporcional a 6, né? Então ele recebeu 60. O menor número recebeu 60. O maior número, que era o z, proporcional a 12, recebeu 30. Ou seja, inversamente. Então essa é a ideia de inversamente proporcional. Se eu diminuo um valor da razão, o outro tem que aumentar. E se eu aumento, o outro tem que diminuir. Bom, então, questão do cálculo. É só ter paciência de organizar, e as propriedades matemáticas a gente já viu. Soma ou multiplicação de fração, a gente já viu. Proporção, multiplicar meios pelos extremos e encontrar o valor da variável, a gente já viu. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Boa aula, boa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais.